Sejam muito bem-vindos para mais um episódio desse famigerado vlog IMTB Vlog, que vai trazer para vocês os rolês de bike que acontecem no nosso incrível país, no Brasil, e também diversas reviews de produtos e dentre muitas outras coisas, né? E este episódio ele é especial porque nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Thiago Freitas, que é o idealizador e administrador do Bike Park Chácara. Então conta pra gente aí, Thiago, como é que funciona a coisa aqui. Para começar, eu acho que a gente poderia falar sobre a fazenda, né? Como começou, né? Como começou a fazenda, o que a fazenda faz, o que ela produz. Legal, né? Legal. Então, primeiramente, boa tarde, pessoal. É um prazer aqui estar falando com vocês do IMTB Mountain Bike Vlog. Isso né? aí. Isso, né? É uma iniciativa do Daniel aí, está começando, muito legal. A gente aqui do Chácara apoia muito esse tipo de iniciativa por acreditar que isso fomenta o nosso esporte e fomenta principalmente o negócio dos bike parks no Brasil. Então, um prazer falar com vocês aí. Estamos aí de portas abertas para esperá-los aqui no nosso empreendimento. Então, começando a nossa conversa aqui, Daniel. Daniel me perguntou como tudo começou, o que a fazenda faz, como que a gente atua, né? Então, aqui, para vocês entenderem, né, a gente está na cidade de Santana dos Montes, Minas Gerais, estamos a 120 quilômetros de Belo Horizonte, aproximadamente, no meio do caminho entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. Nós estamos aqui a dos 300 quilômetros do Rio, aproximadamente. E aqui, na verdade, nasceu a estrutura toda, ela é do meu sogro. Meu sogro começou as fazendas, os negócios aqui na década de 90. O objetivo era ter uma propriedade rural que abastecia a empresa dele na cidade, a empresa de bioengenharia, então trata-se de plantas e tudo mais. Então foi quando ele veio para essa região e, por acaso, essa região é próximo de onde é a terra natal dele. Então aqui tudo começou, ele começou com esse trabalho, dando um suporte para a empresa dele de engenharia, o negócio evoluiu para, logicamente, áreas agrárias, né? Plantio de milho, plantio de feijão, leite e tudo mais, e aí a coisa começou. E aqui é uma região, e aí ele foi desenvolvendo esses negócios. Meu sogro ele tem um perfil assim muito, como que eu digo, ele é um cara muito versátil, ele gosta de trabalhar com uma série de coisas e ele acredita que o somatório de diferentes coisas é que faz o negócio crescer. Então, quando um vai ruim, o outro vai bem, então é do princípio dele, é da natureza dele. E foi assim que o hotel apareceu na jogada, porque ele já tinha um negócio rodando, voltado para o agronegócio. E aí a região aqui é uma região muito antiga, do século XVIII, que nasceu tudo aqui no ciclo do ouro, então tem grandes fazendas históricas, e uma dessas fazendas virou um hotel há uns 30 anos atrás, e esse hotel começou a chamar outros hotéis para a região. Então, depois dele vieram mais 3 hotéis com uma cara mais de fazendas antigas, históricas, que o hóspede tem essa possibilidade de reviver esse ciclo do ouro e aquelas décadas, né, de 1750, 1740, então proposta um pouco diferente da nossa do hotel, mas esses tipos de negócio estão aqui, foi isso que despertou o interesse dos empresários em trazerem hotéis para cá. E aí onde entra meu sogro, né? Onde a gente está hoje é dentro do hotel, uma casa antiga. Quando ele comprou essa propriedade que a gente está hoje, ela só tinha essa casa que a gente está, que é uma casa datada aí de 1742, reformamos algumas coisas delas, né? Mas boa parte dela foi preservada. E diante desse contexto da hotelaria na cidade, meu sogro tomou por ideia fazer o hotel. E aí, qual que era a ideia inicial dele, né, com o hotel? Era fazer uma experiência, proporcionar uma experiência gastronômica para o hóspede que viesse. Ah, que legal. Então, por que ele pensou numa experiência gastronômica? Porque além do hotel, ele já tinha uma fábrica de cerveja, onde produz cervejas artesanais. A Loba é propriedade? A Loba é nossa também. Ah, que legal, que legal. Então, ele já tinha uma fábrica de cerveja artesanal, certo. Loba, Daniel comentou aqui o nome, e paralelo a isso a gente
produz vinhos, a gente envelhece cachaça, produz leite com a ideia de produzir queijo. Aqui aos arredores do hotel a gente tem café, que a gente beneficia, temos as oliveiras para fazer azeite. Ou seja, então a ideia inicial era, vamos construir um hotel para a família, né, um ambiente familiar onde as crianças possam vir e desfrutar dessa experiência gastronômica que tem muita cara mineira, a cara de Minas, a cara do lugar que nós estamos. E é uma experiência de natureza, né? Experiência rural, né? E tudo mais, né? Exato. Então, Thiago, conta pra gente, além de todas essas atividades que a fazenda tem, né? Toda a produção agrícola, você vê que tem muitas coisas, né? Muitos tipos de produtos de produção que vocês trabalham aqui dentro do território da fazenda. Como é que surgiu, de onde que veio essa ideia, né? Qual que foi a centelha, né? A fagulha que falou assim, bom, vamos pegar esse morro aqui e vamos construir a cabeça de gelo, ou vamos, sei lá, como começou? Se foi na cabeça de gelo, se não foi, como começou essa história? É isso aí. Então a gente estava ali no contexto ali das fazendas, do nosso negócio, onde tudo começou. E aí veio o hotel, né? Então, dentro daquele contexto da cidade, regional, construímos o hotel com a ideia de fazer essa experiência gastronômica. E aí, o que acontece? Eu sou um cara que gostava, assim, de andar de bike, tinha um negócio, alguma relação com a bike, não do nível que eu tenho hoje, mas naquele momento gostava de pedalar, gostava da bicicleta em si. E aí é o que eu costumo falar muito com as pessoas me perguntam, mas você é o idealizador da causa e disso tudo? Eu falo que foi um trabalho de muitas mãos, foi um ideal de muitas pessoas, eu costumo dizer que foi um sonho compartilhado. Certo. Porque o que aconteceu? A gente com o hotel, teve um parceiro nosso, que é o Felipe Avelar, e aí nessa história eu vou citar alguns nomes das pessoas que participaram, teve muitas, vou citar aquelas que foram as pessoas importantes na construção desse sonho compartilhado que eu estou dizendo. Então tinha um rapaz, Felipe Avelar, que é do grupo Avelar Esportes, eles fazem muitas provas aqui de mountain bike em Minas, e ele me procurou numa determinada época, isso eu acho que era 2012, pedindo para que o hotel sediasse uma prova de mountain bike. Certo. Era uma prova de XCM, onde os atletas largavam do hotel, faziam um percurso fora de 60 quilômetros e chegavam de novo no hotel. Uhum. Rapaz, nesse evento, em 2012, deram 1.000 atletas. 1.000 atletas? 1.000 atletas. Uma Gente! energia... Sim, que eu até arrepio só de falar. E não tinha nada, assim, de estrutura construída. De trilha, não tinha nada. Era uma prova de XCM que largaria do hotel, faria um circuito e chegaria aqui. Deram 1.000 atletas inscritos. Se você pensar que cada um leva um acompanhante, tinha 2.000 pessoas. E eu nunca senti uma energia, uma vibração assim... tão legal, sabe? É difícil. Você já andava de bike, né? Andava muito pouco, muito pouquinho, assim, mas nada, muito incipiente ainda. Não poderia nem dizer que andava, era uma coisa muito incipiente, assim. E quando eu sentia aquela energia, quando você vê as pessoas, quem anda de bike entende o que eu tô falando. Sim, uma sem prova dúvida. com 1.000 pessoas, então aquilo o olho já brilhou. Já trouxe um lance, né? Já teve um lance, pega assim, fogo por dentro, né? É engraçado que o primeiro conexão não foi exatamente com a bicicleta em si, a conexão foi com as pessoas, foi com a energia do momento, daquele, que é o que o ciclista traz, que eu vejo muito hoje. Então... E vamos falar uma verdade aqui, né? Todo negócio, na verdade, é essa conexão com as pessoas, né? Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto, porque no final... Na verdade, se trata de pessoas, independente de negócio, inclusive, se trata de pessoas, né? Experiência humana é isso, né? É isso aí. E aí vocês vão entender que a ideia do parque justamente é essa, cuidar das pessoas, é proporcionar para elas experiências legais que envolvem a bicicleta. Que legal. Então, nesse momento, conectamos ali com aquela energia, com aquele espaço, e o organizador da prova foi muito sucesso, logicamente, ele me procurou para a gente sediar outras. Nesse processo, sediamos mais umas 2, decidia mais uma, e depois ele falou, agora vamos fazer um XCO. E aí o XCO envolvia um circuito interno aqui dentro do hotel. Tá. E aí eu falei, o que a gente precisa para fazer o XCO? Ele falou assim, não, nós precisamos abrir algumas trilhas aqui, montar um circuito, e esses caras os ciclistas vão ficar rodando nesse circuito e tal, um modelo de prova diferente e tal. Falei, ótimo, né? Foi uma prova que não vem tanta gente, né? Mas é uma prova muito legal que você vê tudo. Certo. E aí abrimos as trilhas, fizemos a primeira prova de XCO, sucesso total mais uma vez.
Aí fizemos mais umas 2. Na hora que olhamos, o Felipe, que é esse cara que estava com a gente, organizando as provas e tal, ele teve a oportunidade de ir na Suíça e conhecer um bike park lá. E ele falou, rapaz, tem um negócio que está difundido no mundo inteiro e que aqui no Brasil ainda está começando a se falar disso. Já tinha estruturas, já tinha bike parks rodando aqui no Brasil. Ele falou, por que a gente não faz um bike park aí? Eu falei, mas por que precisa para fazer isso? Ele falou assim, ó, 80% nós já temos, que são as trilhas legais, bem construídas. Agora a gente tem que pôr placa e tudo mais e vamos começar. E foi nesse momento que começou. Tá. E eu embarcando mais numa conexão com as pessoas, com a energia. Nesse momento, logicamente, eu melhorei minha bicicleta e comecei a andar. E aí eu fui picado pelo mosquito, aí acabou. Aí danou-se foi tudo, né? Danou-se foi tudo. E dali pra frente, aí a gente veio. E aí teve momentos que o parque deu uma... Porque como negócio, o bike park, quando começou, era uma coisa muito incipiente, muito nova. Então, nós demoramos um tempo até a gente entender qual que era a essência do negócio. E eu falo assim, que é importante eu falar aqui o nome de uma pessoa importantíssima nesse processo, porque como eu falei, quem deu o start lá foi junto com o Felipe Avelar, mas nesse processo tem um cara que é o Felipe Alemão, que é um cara que estava aqui quando o parque estava assim, a gente sem entender como que operava aquele negócio. Vou pedir licença para mandar um abraço para o Alemão, que a primeira vez que eu vim aqui foi em 2020. Estava o Alemão aí, dando o maior trampo nas trilhas e também ensinando a gente a pedalar, andando com a gente, super vibe mesmo. O Alemão agora também está construindo trilhas, Está construindo trilhas. Agora o negócio dele chama X-Trail Build, né? Então até para quem está ouvindo, quer construir pista de qualidade bacana. Foi ele que fez, tá mexendo na trilha, no Bike Land do Bernardo Cruz? Bem, eles construíram o Bike Land inteiro, né? Do zero, né? Do zero. Eles reformaram, o B Cruz já tinha uma estrutura de bike em casa, então o X-Trail Build foi lá e eles puseram de cabeça para baixo e montaram de novo. E ficou muito legal. Que legal. Outras pessoas importantes nesse processo, né? A gente começou falando de pessoas e eu acho que todo negócio, como a gente comentou, Daniel, para crescer, para ter sucesso, é uma coisa compartilhada, né? Você tem que ter pessoas que compartilham do seu sonho e estão junto com você. Então, comentei do Felipe e o Alemão, que foi um cara importante demais na construção do parque, porque foi um momento que a gente estava ali sem entender muito a essência do negócio. O negócio, de certa forma, estava um pouco abandonado, as trilhas, a gente não sabia como que mexia e tudo mais. E aí aparece um cara, parece que é Deus que coloca assim, algumas pessoas na sua vida, aparece o Alemão, que é um cara extremamente conectado ao mundo da bike e à bicicleta em si. Então esse cara foi o cara que, em determinado momento, trouxe a gasolina para a gente continuar. Você vê como é que são as coisas, né? De certa forma, eu estou criando esse vlog para isso, para unir pessoas, né? Então, assim... eu estou tendo a oportunidade de viajar para os locais onde tem a prática do mountain bike, mas o meu desejo, por exemplo, eu encontrei o Netinho, que fez o curso do Bernardo Cruz lá na casa dele comigo, a gente fez junto, né? Há 2 anos atrás, então ele tá andando aí nas trilhas aí, depois eu vou até gravar alguma coisa com ele para a gente bater um papo aqui. Legal, né? Mas me conta uma coisa, em que momento entrou o Léo Mattioli? Pois é, aí quando o Alemão veio e trouxe um gás para o negócio, ele pegou as trilhas que a gente já tinha e começou a limpar, trabalhar elas, melhorar as trilhas e tal, e aí o negócio começou a dar uma movimentada. Só que aí eu e o Alemão, a gente conversávamos juntos e falava, precisamos de... O trem tem que dar uma mudada para a coisa alavancar. Aí que o Alemão foi e falou assim, eu já sei, tive a ideia. Conheço um cara que é um cara que está na mesma vibração que a gente aqui, conectado ao mundo da bike, querendo começar um negócio novo. E aí vem o outro nome muito importante na nossa caminhada, que é o Léo Mattioli. O Alemão fez a ponte, falou, conheço o cara. E aí eu entrei em contato com o Léo, o Alemão fez o primeiro contato e depois nós fomos fazer uma reunião com ele. E é aquilo que eu falo, quando você envolve pessoas, você acredita em pessoas, parece que o universo conspira e te entrega as coisas no momento que precisa. Você me causou arrepios com essa fala. Eu vou te contar aqui o que aconteceu. Você me perguntou, onde que entra o Léo? Aí eu falei, o Alemão estava assim, o Alemão vai chamar o Léo. A gente liga pro Léo, o Léo tinha 3 dias que tinha acabado de chegar de Whistler, tinha 30 dias que o cara estava no Canadá.
Ele acabou de chegar, foi o dia da reunião. E aí ele voltou e falou assim, rapaz, ele já tinha ido várias vezes em Whistler, mas voltou já com a cabeça e falou assim, é agora que nós vamos fazer uma pistona tipo de padrão bicho internacional. vai pegar, que lindo. E aí ele abraçou a causa, porque naquele momento eu não podia, assim, era um negócio muito novo, eu não tinha uma grana grande para falar assim, ó, vou te pagar para você tem que abraçar esse projeto junto comigo, é o que eu falava com o Léo. Certo. Igual o alemão abraçou e todos nós, né? E aí o Léo falou assim, tamo junto. E aí foi que a mágica começou, começamos pela pista da Onça. Quem não conhece, depois vai. A primeira pista foi a da Onça e parece que... Não, imagina o seguinte, o cara tá vindo do Canadá, tá vindo de Whistler, só tem as airlines lá, só tem aquela coisa de voar, né? É lógico que ele ia fazer uma pista para voar. Eu continuo arrepiado aqui, porque realmente é a pista que a gente passa o rolê inteiro voando aqui no parque. Vale a pena conhecer, gente, vale a pena conhecer. E aí... E aí fluiu. E aí fluiu literalmente, né? Porque nós estamos falando de uma pista que foi assim, não é fácil fazer essa pista, moçada, porque ela é toda feita, construída com máquina, tem toda uma ciência por trás. O Léo é engenheiro civil, engenheiro ambiental, tem todas as questões ambientais que você tem que respeitar e tudo mais. E entramos para fazer a pista, e a pista ficou assim, hoje do parque, é lógico, nós temos duas airflows hoje, né? Uma foi no sentido mais de uma airflow escola e uma que é a realmente fluida, que é a Onça, né? Então, mas vamos falar a verdade, a airflow escola também tem a função dela. Exatamente. E é extremamente divertida. Tanto que eu estava falando pro Netinho, acabou de chegar aí, falei, Netinho, é o seguinte, você não vai andar na Onça lá agora, filho, você pega, vai lá na cabeça de gelo, dá uma andada nos pumpzinhos lá, nas mesinhas, nas rampinhas que tem lá na parte mais plana. Isso. Se habitua ali com o flow da bike e tal, depois você vai pensar aí, né? Porque realmente é uma pista grande. A Onça é uma pista grande de velocidade, de técnica, de saltos, etc e tal, né? Isso. E aí, galera, uma coisa que vale muito a pena falar. A experiência que o Thiago tá passando pra gente aqui, ela é preciosíssima. E muito além disso, é para nos inspirar a continuar, né? Continuar com essa história, porque na minha opinião, quando eu vim para cá, a minha mente mudou com relação ao como praticar o mountain bike, né? Ao que é o mountain bike, na verdade, né? Porque isso é uma forma da gente evoluir no esporte, né? É uma forma que ter uma pista, um bike park, etc e tal. E uma coisa interessante do bike park aqui, que eu acho bem legal, é que além de ter, a gente tem pista de XCO, Isso. né? Então a gente tem dois morros aqui, né? Tem um morro lá, que tem as airlines, os downhills, e tem um outro morro aqui atrás, que tem até onde é a plantação de café e tudo mais, que tem as pistas de XCO. Então você pode vir, e pode vir tranquilo, que você vai ter onde andar, independente da categoria que você pedala. Aí ocorreu em determinado momento, eu acho que está completando um ano em breve, aí a construção da Pump Track. Fala pra gente da Pump Track. Que aí foi um outro momento importante do parque, né? E o Daniel comentou da cabeça de gelo ser uma pista escola e ela também tem o seu lugar no parque. E aí que foi que a gente foi entendendo o que é a essência de um bike park. E como a gente está falando de conectar pessoas, a gente precisa democratizar a nossa estrutura. Então você já comentou como democratizar uma estrutura de bike park. Você tem trilhas de XC, você tem trilhas de downhill, trilhas de enduro, né? Talvez assim, o enduro fica ali no meio termo entre esse XC e o downhill ali, mas você tem uma trilha que atende para o endureiro, tem as airflows, e dentro das airflows a gente procura criar uma pista para o cara aprender a jogada, entender. Ele é uma pista escola, que é o que nós fizemos com a cabeça de gelo. Sim. Tem a Onça, que é uma trilha flowzona rápida, com rampas um pouco maiores, e aí entra a peça-chave, que é o Pump Track. Esse é a estrutura que eu julgo mais democrática dentro de um bike park. Não estou dizendo que um bike park precisa ter um Pump Track para rodar. Claro. Mas é uma estrutura que, quando ela veio para nós há um ano atrás, ela compôs o parque agora, porque ali é onde anda o idoso, a criança. É a cereja do bolo? É a cereja do bolo. Eu diria que, na verdade, em termos de educação, né, de evolução na pilotagem, o Pump Track é o começo.
É o começo. Porque é onde você aprende a pampear a bike ali, nos obstáculos, etc e tal, né? É o fundamento inicial para a técnica do mountain bike, é ali. E é isso que eu reparo muito aqui no Brasil. As pessoas lá fora, as crianças, elas começam a andar de bicicleta numa estrutura tipo um pump track. Então a base que ele pega é diferente de quando você não... Não é porque o brasileiro... É porque não tinha aqui no Brasil. Agora essas estruturas estão realmente começando e eu tenho visto muita criança andando ali. Inclusive meu filho anda numa balancezinha que não tem suspensão e ele anda no pump track. Certo. E ele já começa a aprender o fundamento do mountain bike. Sem dúvida. Né? Sem que dúvida. É uma outra coisa que eu... Quando que você falou, pô, aí quando você veio a primeira vez, sua cabeça abriu para o esporte, quando a gente começou a montar as Airflows, montando pump, e hoje eu ando, a minha cabeça para o esporte abriu tanto que hoje eu entendo. Antes eu andava muito no sentido da performance, né? De você ter aquela performance e tudo mais, que é um estilo, que é um modelo do mountain bike. Tudo certo, Tudo bem. Galera, não estou levantando bandeiras nem nada, Isso só é estou importante. explicando diferenças de modalidades de bicicleta. Então, quando você entra para o mountain bike, especificamente o da Airflow, o das trilhas, o do single track, você começa a perceber que o esporte é consciência corporal. Né? O que você ganha ali no pump não é a suspensão que faz a sua bike andar mais, é o seu corpo que é a mola. É ali que você entender o seu corpo com a bike, é o balanço que ela te dá. Então você expande a sua cabeça para isso. Essa fusão, né? Essa sinergia, né? Sinergia. E tem uma coisa interessante que o Enduro ensina para nós, né? O Enduro e o esporte, da forma como a gente pratica aqui no Chakra, por exemplo, que é o seguinte: meu irmão, nós não estamos competindo. Exato. Nós estamos aqui para dar um rolê juntos, curtir. Exatamente. Na boa e assim, o maior barato, porque assim, quando um brother consegue mandar uma manobra, todo mundo... Então assim, quando eu falo aqui no canal, de vez em quando, galera, a bike não é só fazer força, a bike não é... Tem como se divertir, tem como ser mais divertido, eu me refiro a isso. Né? Foi muito legal você ter comentado, justamente porque exemplificou essa retórica, né? Essa conversa que eu já tenho aqui com os assinantes do canal. Né? Legal. Que legal, cara, que legal. Uma coisa importante falar também, galera, é o seguinte: a estrutura do local, o hotel é maravilhoso, atendimento premium, assim, né? Tem estrutura de piscina, a Fernanda estava falando para mim que estão já planejando também piscina aquecida, algumas coisas. O restaurante é maravilhoso, com a comida tradicional mineira. Então é assim, ó, não perca tempo, reserva a sua agenda. Vem para Santana dos Montes, em Minas Gerais, conhecer o Hotel Fazenda da Chácara e o Bike Park Chácara. Tiagão, é o seguinte, gratidão imensa por essa oportunidade de estar conversando aqui contigo. Que legal poder falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo. E tamo junto no rolê aí. Eu quero vir aqui, cara, 2, 3 vezes, 4, 10 vezes por ano. Cara. Valeu, isso aí, Daniel. Obrigado, valeu. Eu que agradeço o pessoal, agradeço o Daniel. Já é a segunda vez que vem, já é de casa. E estamos aí aguardando vocês aí. Isso aí. Então, galera, se inscreva no canal, marca o sininho. Eu vou trazer mais entrevistas desse tipo. Eu vou trazer mais conteúdo para vocês, para que vocês conheçam o mais intrínseco do mountain bike dentro do nosso país. Valeu? Um grande abraço. Valeu.